Começa agora o Saber Direito Debate e eu tenho a satisfação de receber a mineira, professora Luciana Batista Santos, ela que é professora de Direito Tributário e ao longo desta semana na TV Justiça ministrou o curso Princípios Constitucionais Tributários. Professora Luciana, fica sempre uma questão que eu gosto de comentar. Eu já recebi aqui no programa outros professores também do direito tributário e aí eu já fiz essa pergunta. O direito tributário, ele corre com muitas pessoas, ele afugenta muitas pessoas, talvez até, e aí eu gostaria que você explicasse, pela complexidade. Mas o que te atraiu justamente no direito tributário? Prazer, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, um pouco também sobre a minha carreira, sobre o direito tributário. E realmente esta é uma questão que até me atormenta como professora, porque os alunos têm alguma resistência com o direito tributário. Eu já tive essa experiência. Os jornalistas também? Os jornalistas também. Eu já tive essa experiência na graduação, porque lecionei muitos anos na graduação, e hoje leciono em cursos preparatórios para concurso público. E eu vejo essa resistência, assim, quando os alunos chegavam no período da faculdade em que teriam a minha matéria, né, já chegavam apavorados. Ah, meu Deus, agora é o direito tributário. E também nos cursinhos, tributário é muito difícil, eu erro as questões da prova, eu não consigo entender o direito tributário, às vezes não teve uma base muito boa na faculdade, talvez não por culpa do professor, já salvando a classe aqui, mas porque você às vezes não se dedica, já chega com uma certa resistência. Realmente já chega tem fascinado, isso. Né? Não chega fascinado, apaixonado pelo direito tributário. Mas depois, talvez, estudando, aprofundando a matéria, você verifica que é uma matéria muito interessante. Eu acho que uma resistência inicial é uma certa confusão que é feita com o direito, com o objeto, digamos, do direito tributário, né? As pessoas, às vezes, falam assim comigo: Luciana, eu não gosto nem de pensar que eu vou estudar tributário, porque eu não gosto de matemática. Primeiro... se eu não gosto de fazer conta, ou... não gosto, porque há muitos cálculos no tributário, enfim. É aquele argumento, olha, eu já optei por ser advogado ou jornalista para não mexer com números. Isso, exatamente, para não mexer com números, e aí o tributário me espanta. Não é bem por aí, né? É claro que no tributário você tem a parte da contabilidade, né? Dos cálculos, dos tributos, que realmente é uma operação complexa, que muitas vezes os grandes escritórios de advocacia não deixam essa parte para os advogados, mas sim para profissionais, como contadores, né? Que têm conhecimento da legislação tributária e também têm uma experiência com os números. Mas a parte tributária, que normalmente nós vamos estudar nas faculdades e nos cursos preparatórios para concurso, para prestarmos concurso para magistratura, para o Ministério Público, Defensoria, Procuradoria da Fazenda, você não lida com essa parte do cálculo propriamente do tributo. É mais uma parte teórica. Exato. Para dizer a verdade, nem eu sei estes cálculos, né? E sou apaixonada pelo direito tributário, me dediquei a minha vida acadêmica inteira ao direito tributário, e você vai se dedicar à parte teórica do direito tributário. E a parte teórica do direito tributário é muito interessante, porque o direito tributário é uma matéria muito constitucionalizada, né? Então, você tem ali na Constituição Federal, saber o direito tributário, eu sempre falo com os meus alunos, é se dedicar ao estudo da parte constitucional. E a Constituição Federal, ela traz aspectos importantíssimos, assim, a base do direito tributário, porque você tem ali repartição de competência entre os entes federativos. Essa é uma parte interessantíssima, saber como no Estado brasileiro, né, foi dividida a tributação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso é interessante por quê? Porque se nós pensarmos que o tributo é a principal fonte de receita pública, e que não adianta aos entes federativos ter uma autonomia política e administrativa se eles não tiverem autonomia financeira, você, estudando esta parte constitucional, você vai verificar diversas, às vezes, deficiências na repartição
de receita tributária entre os entes federativos, com repercussão, inclusive, na capacidade desses entes de satisfação das necessidades públicas, né? Então, se você analisa o direito tributário sobre este viés, este primeiro enfoque que eu estou dizendo aqui, quer dizer, a repercussão da atividade tributária no Estado Federativo Brasileiro, né? A relação entre os entes da federação, já é uma parte importante do direito tributário. Depois, a Constituição Federal traz uma questão que é muito próxima, ou deveria ser muito próxima, assim, de nós todos, cidadãos, independentemente de você ser um técnico, digamos, né, assim, um conhecedor do direito. Está no dia a dia. Basta imaginar, por exemplo, que você vai a um supermercado, qualquer produto que você ali compra, está já incluso ali vários impostos, ou seja, está na sua disciplina. Exatamente. Está no dia a dia da pessoa. Está no dia a dia. Não... Nós pagamos aí diversos tributos, né, incidentes sobre o consumo, que vêm embutidos no preço das mercadorias e dos serviços. Então, não há ninguém que não pague tributo. Às vezes a pessoa pensa, mas, sei lá, eu não trabalho, não estou tendo renda e não estou sendo tributado pelo imposto de renda. Não tenho um veículo automotor, então não pago IPVA. Não tenho um imóvel e não pago, então, IPTU. Eu não contribuo, então, para o Estado através, né, do pagamento de tributos. Isso é um erro total, porque em todas as nossas aquisições, desde produtos da cesta básica, os produtos fundamentais, até o consumo de energia elétrica, até produtos de luxo, você está pagando vários tributos, né, incidentes aí sobre a produção e a circulação desses bens. E ainda que não seja naquele momento, depois César vai lhe cobrar. Exato, assim, e a tributação sobre o consumo, não há como você não pagar. O que eu estou dizendo porque quando você adquire o preço pelo qual você paga, por 1 quilo de arroz, supondo, R$5, dentro daqueles R$5 está embutida a tributação, pelo ICMS, pelo IPI, contribuições da Seguridade. Então você paga aquele valor total, não tem nem como, digamos, sonegar, pagar depois, ter um prazo maior para pagar, não tem como, porque já incide ali sobre o consumo daquele bem e você acaba, né, sofrendo a tributação. Então a Constituição Federal também tem uma parte muito importante para a nossa vida diária, assim, para os cidadãos, que são, até o que eu tratei nessa semana do curso, os princípios constitucionais tributários, né? Como é que o tributo deve ser instituído, por meio de lei, se há um aumento, se pode cobrar imediatamente, se pode criar um tributo e alcançar fato que já aconteceu. Então, essa parte das limitações ao poder tributar, incluindo também imunidades. Por exemplo, entidades religiosas não vão sofrer determinados tributos. Produção de livros, jornais, não sofre a tributação de determinados impostos. Então, esta parte é como se fosse assim, a proteção do cidadão frente ao poder do Estado. Porque se você for pensar que o poder de tributar é um poder muito forte, né? Sim. Quer dizer, o Estado te impõe tributos por você realizar fatos lícitos, porque se nós formos ao campo do direito penal, é mais fácil a gente visualizar do tipo assim, estou sofrendo uma pena porque também pratiquei um ato ilícito. Sei lá, roubei, furtei, matei, pratiquei um crime do colarinho branco. Enfim, estou recebendo uma punição porque também pratiquei um ilícito. No direito tributário, o tributo não é pena, não é isso. Mas é o Estado retirando uma parcela da sua riqueza, né? Então, é um poder muito grande do Estado. Tirar uma parcela da sua riqueza, sendo que você não praticou nenhum fato ilícito, nenhum ato contrário ao direito. É simplesmente porque você tem um veículo automotor. E aí você paga o IPVA, quer dizer, há uma retirada de parcela da riqueza privada sem nenhuma ilicitude por parte dos cidadãos. Se esse poder não for controlado... A justificativa do próprio nome, que é algo imposto. Imposto, exatamente. Compulsório. Agora, quando a senhora fala sobre essa quantidade de impostos, taxas, mas vamos falar de uma carga tributária geral.
Nós não somos aí, nesse caso, nós brasileiros, não somos sacrificados, nós temos aí uma alta carga, ela é a ideal ou também para os gastos públicos, para sustentar essa máquina administrativa. É necessário que hoje ocorre? Não? Ou o ideal seria realmente amenizar? Eu acho que o ideal seria uma reforma. E aí nós podemos verificar vários pontos. Eu acho que a tributação já é elevada. Elevada se nós analisarmos sobre o aspecto. A quantidade de tributos que pagamos, hoje chega em torno de 34,5%, 35% do PIB, né, em termos de carga tributária. Tem o impostômetro, né? Temos o impostômetro, né? Esse é um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Uma carga tributária que chega a 35% do PIB, um estudo até recente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, sendo que é interessante, por esse estudo, o Brasil, dentre os... foi feito um estudo assim, os 30 países que têm uma carga tributária mais elevada, o Brasil, dentre esses 30 países que têm a carga mais elevada no mundo, o Brasil é o pior em termos de retorno em bem-estar para a população. Ou seja, então, em termos de administração desse recurso. Exato, em termos de administração desses recursos. Porque você paga uma tributação muito elevada e recebe pouco do Estado em termos de satisfação de necessidades públicas e necessidades básicas, como saúde, educação, transporte público, saneamento básico, segurança, habitação. Então, se você for pensar assim, eu pago muito tributo e ainda tenho que pagar, por exemplo, para ter uma educação de qualidade, em regra geral, quem puder vai optar por uma escola particular, para os seus filhos, né? Em termos de saúde pública, você paga vários tributos, e tínhamos, por exemplo, a CPMF, voltada especificamente para o setor da saúde, mas para você ter uma saúde de qualidade, você optaria, se puder pagar, por um plano de saúde, assim, sabe? Por pagar ainda uma saúde privada, ou uma segurança privada, né, para você ter mais segurança, aí você vai optar por morar num imóvel onde você tem ali câmeras, ou um vigia, né, ou um carro de melhor qualidade, assim, em termos de segurança, porque, né, é um problema de segurança pública. Então, a sensação que nós temos de pagar muito tributo é real, sobretudo quando você pensa no retorno, né, que o poder público não tem dado. Acho que isso é uma questão aí pacífica, né? Talvez eu já ouvi esse comentário e de certa forma até concordo, em que eu não me recuso a pagar o imposto, acho elevado, mas faço questão, porém, desde que houvesse a contrapartida proporcional àquilo que é pago. Mas aí, falando em tributação, me veio aqui à cabeça a história do imposto único. A senhora via ali uma contribuição, uma solução? A história do imposto único, na minha visão, não resolveria o problema. Não resolveria o problema pelo seguinte, porque nós termos vários tributos não significa necessariamente algo ruim. O que eu quero dizer com isso? Porque na medida em que você pulveriza as incidências, você traz várias bases sobre as quais vai incidir a tributação, você também pode, às vezes, reduzir individualmente cada um desses tributos, porque nós vamos ter um universo maior de sujeitos passivos, assim, de contribuintes, para suportar essa carga tributária. Então, nós temos uma tributação sobre o patrimônio, de bens móveis, veículo, ou de bens imóveis, mais urbanos e rurais. Aí você tem um imposto sobre a renda, você já tem um outro imposto que incide, mas para quem realiza movimentação financeira. Então, ter várias bases de incidência não é necessariamente um mal, nesse sentido de que você vai ter mais pessoas contribuindo e, às vezes, individualmente, é que seria necessária uma redução dessa tributação. Na medida em que você tenha um imposto único, às vezes eu me pergunto, qual seria uma base de incidência tão ampla
que seria capaz, entendeu, de manter as despesas do poder público, porque a tributação é a principal fonte de receita, o Estado precisa realmente tributar, não é? Para manter a máquina pública, satisfazer as necessidades públicas, era o que se esperava, né, com a tributação. Mas qual seria uma base de incidência tão ampla que conseguiria abarcar um universo, entendeu, grande de contribuintes? Não adianta você trazer um nome de imposto único, mas um imposto único que incide sobre o fato X, o fato Y, o fato Z, o fato H, entendeu? Você está só reunindo sob uma mesma nomenclatura várias bases de incidência que hoje estão aí, né, digamos assim, espalhadas mesmo, né, no universo maior de contribuintes. Então, não sei se seria a solução. É claro que há vários tributos que poderiam ser suprimidos. Até porque há vários tributos que incidem sobre a mesma base econômica. Você verifica, por exemplo, na importação. A importação é tributada pelo imposto de importação, que é um tributo federal, pelo IPI, que é um imposto ao produto industrializado, que também vai incidir na importação. E ainda temos o ICMS, que é um imposto do Estado, que vai incidir na importação. Então, o importador está sendo muito onerado. Então, nós poderíamos reduzir o número de tributos que tem incidido sobre a mesma base. Porque é como se você onerasse, entendeu? Muitas vezes, a mesma riqueza. Né? E isso é uma distorção, certamente, do sistema tributário. Mas não acabar com, digamos, todos os tributos e transformar num tributo único. Porque... generalizar. Exatamente. Porque você não conseguiria uma base tão ampla, né? Uma riqueza realizada por... Uma mesma riqueza, um mesmo fator de riqueza realizado por tantas pessoas que supriria essa necessidade, né? Da satisfação de receita também por parte do Estado. Bem, eu estou conversando aqui no programa Saber Direito Debate com a professora Luciana Batista Santos, ela que ao longo desta semana ministrou o curso Princípios Constitucionais Tributários no Saber Direito. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já.